Da segunda metade da década de 80 em diante, o Estrela Vermelha passou a figurar entre os grandes clubes do continente graças às ótimas campanhas na Liga dos Campeões da UEFA e aos títulos do Campeonato Iugoslavo. A equipe investia forte nas categorias de base e buscava talentos de pequenos clubes do país, como forma de construir um esquadrão que desse frutos num futuro bem próximo. Tal política trouxe ao mundo do futebol talentos como Marovic, Stojkovic, Binic, Stojanovic, Prosinec, Sabanadzovic, Savicevic e Pančev. A maioria dos craques já havia passado pela seleção iugoslava, além das seleções juvenis. Uma das grandes mostras do sucesso que o futuro reservava àqueles jogadores foi nas quartas de final da Liga de 1986 a 1987, quando o time venceu o poderoso Real Madrid de Butragueno e Hugo Sanches por acachapantes 4-2, jogando em casa. Uma pena que a derrota por 2-0 em Madrid tenha eliminado o time, pelo critério de gols fora. Mas ali, os torcedores já tinham uma noção de que em breve muita coisa iria acontecer. Na Liga dos Campeões de 1988 a 1989, o Estrela Vermelha por pouco não eliminou o poderoso Milan de Gullit, Van Basten, Baresi e Maldini nas oitavas de final. No primeiro jogo, em Milão, os iugoslavos empataram em 1-1, calando os mais de 70 mil torcedores do clube italiano. Na volta, em Belgrado, com mais de 90 mil torcedores, o Estrela Vermelha vencia por 1-0, gol de Savicevic, quando a partida teve que ser interrompida aos 65 minutos do segundo tempo por conta de uma intensa névoa que cobriu o campo. O jogo foi remarcado, para desespero dos jogadores e comissão técnica. Na nova partida, empate em 1-1, com vitória do Milan nos pênaltis por 4-2. Foi uma derrota amarga para o Estrela, que viu a classificação escapar por culpa da névoa. Na temporada de 1989 a 1990, o Estrela Vermelha chegou ao seu ápice de qualidade. Venceu a Copa da Iugoslávia, derrotando o Hajduk Split por 2-0 na final, gol de Panceu, e o Campeonato Iugoslavo, com 11 pontos de vantagem sobre o vice-campeão, Dinamo Zagreb. O time, mesmo com as constantes trocas de técnicos, seguia forte com um sistema de jogo bem definido, com exímios goleadores, um meio de campo criativo e marcador, que usava a inteligência para cercar os adversários e reduzir os espaços no campo, aliados a um sistema defensivo seguro e bem organizado. Com esse esquema e a chegada do técnico Ljupko Petrovic, o Estrela estava tinindo para fazer bonito na Liga dos Campeões de 1990 a 1991. O Estrela Vermelha fez sua estreia na Liga contra o Grasshoppers, da Suíça. No primeiro jogo, em casa, o time não passou de um empate em 1-1, com o gol iugoslavo marcado por Binic. Na volta, goleada por 4-1, com gols de Pančev, Prosinec 2 vezes e Radinovic. Nas oitavas de final, o time liquidou o Rangers logo no primeiro jogo, com uma vitória por 3-0, com gols de Brown, Contra, Prosinec e Pančev. Na volta, o empate em 1-1, gol de Pančev, levou o time às quartas de final. Na fase seguinte, o Estrela não teve dificuldades para bater o Dinamo Dresden, da Alemanha, por 3-0 no primeiro jogo, em Belgrado, com gols de Prosinec, Binic e Savicevic. Na volta, na Alemanha, quando o jogo estava 2-1 para o Estrela Vermelha, gols de Savicevic e Pančev, a torcida local, revoltada, começou a jogar objetos no campo, fazendo o árbitro encerrar a partida. A UEFA decidiu dar vitória ao Estrela Vermelha por 3-0, e o time se classificou para as semifinais. Na semi, duelo complicado contra o Bayern de Munique de Kohler, Augenthaler, Effenberger, Thom, Brian Laudrup e Christian Ziege. Quando todos esperavam uma vitória dos alemães, no primeiro jogo em Munique, o Estrela mostrou que não estava mesmo para brincadeiras. O Bayern até abriu o placar, com Wolfart, aos 22 minutos do primeiro tempo, mas Pančev, aos 45, e Savicevic, aos 70, decretaram a vitória por 2-1. Com a vantagem do empate, o time foi mais tranquilo para a volta, em Belgrado, com mais de 80 mil torcedores. O Estrela abriu o placar com um golaço de Mihajlovic, aos 25 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Bayern fez 3 gols, mas um deles contra. Resultado, 2-2, e o Estrela Vermelha classificado para a grande final da Liga. A cidade de Bari, na Itália, foi o palco da grande final da Liga dos Campeões da UEFA de 1991. O continente estava em polvorosa pelo fato de a decisão reunir, sem dúvida alguma, os 2 melhores times da Europa à época, Estrela Vermelha e Olympique de Marselha, 2 equipes que jogavam para frente, sempre em busca do gol, esbanjando talento em todos os setores do campo. Porém, ao contrário do que todos esperavam, a final teve tanto equilíbrio que os gols, vejam só, não saíram. Os goleiros se destacaram.
Os técnicos foram receosos demais e os goleadores Panchev e Papan passaram em branco. Depois de 120 minutos sem nem o vento balançar as redes do estádio San Nicola, o continente teve que conhecer o novo campeão europeu na marca da cal. Na decisão por pênaltis, o goleiro e capitão do Estrela, Stojanovic, brilhou ao defender logo de cara a primeira cobrança do Marselha, feita pelo craque francês Amoros. Na sequência, ele viu todos os seus companheiros, Prosinec, Binic, Belodedic, Mihajlovic e Panchev, converterem suas cobranças, garantindo 5-3 no placar e o inédito título da Liga dos Campeões da UEFA para o clube iugoslavo. Era a coroação de um trabalho iniciado na segunda metade da década de 80 do futebol magistral de craques encantadores. O Estrela Vermelha era o melhor da Europa. Invicto.